Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente costuma repassar aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Mas nessa sexta-feira aqui, o intervalo de um feiradão aqui no Brasil, é um programa especial ao Agrimercado de hoje. Um programa gravado para analisar um dos setores mais importantes do agronegócio brasileiro, que é o setor citrícola, o setor de laranja, o setor de suco de laranja. E para isso a gente convidou para esse bate-papo, fazer uma radiografia desse setor aqui, Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Muito boa tarde, Ibiapaba, obrigado por ter aceito esse nosso convite para esse bate-papo. Obrigado, Silmar, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, eu citei aqui que é um setor extremamente importante e que é uma cadeia produtiva, que a gente vai começar essa conversa aqui pela base, pela produção de laranja, pela produção de cítricos aqui no Brasil. Tem o estado de São Paulo aqui, o Triângulo Mineiro aqui como principal polo produtor aqui de laranja para sucos. Ibiapaba, como é que está? Estamos começando uma safra nova, né? 2019, 2020, né? Como é que está o panorama dessa safra nova? Produção crescendo, né? Sem dúvida, Silmar, esse ano a gente, o que tudo indica, a safra 2019 e 2020, ela tem tudo para ser uma das maiores safras dos últimos anos. A natureza parece estar sendo bastante pródiga aí com o setor e a estimativa inicial do Fundecitrus é em torno aí de 390 milhões de caixas. Então a gente já tem uma largada bastante forte dessa safra, claro. Tem muita coisa ainda para acontecer, esse número pode aumentar um pouco, pode diminuir um pouco, mas como o número de saída é uma das maiores safras aí que se avizinham nos últimos tempos. O quê? Estamos falando de quase 100 milhões a mais que na última? Exatamente, esse é um aspecto bastante interessante. A citricultura, ela é uma cultura bianual, muito semelhante com o café nesse sentido. Então, essa diferença de um ano para outro, ela tem sido muito marcante. Em alguns anos, a gente tem tido diferença de 30% de uma safra para outra, que é mais ou menos aí o que aconteceu da safra passada para essa, mas já tivemos anos que a produção variou 60% de um ano para outro. Enquanto isso acontece, é positivo para o mercado, porque você tem um ano de um pouco mais de restrição e no ano seguinte uma oferta um pouco mais robusta. Enquanto a bianualidade estiver funcionando bem, em tese as coisas continuam nos trilhos. Você não tem a ver com investimento novo, um grande investimento novo para aumentar a produção, tem a ver com o próprio ciclo bienal. Tem um pouco a ver também com investimento, não no sentido de novos pomares, o parque citrícola ele continua mais ou menos ali do mesmo tamanho, em torno de 175 milhões de árvores produtivas, mas o que acontece é que o setor ele tem remunerado bem nos últimos 4 anos. Então, o produtor tem feito os tratos culturais de acordo, e aí quando você tem tratos culturais bem feitos, aliado a um clima que ajuda, vem uma produção grande. O produtor continua estimulado para essa safra nova, na tua opinião, ou não? Olha, o que a gente ouve falar é que é um ano que uma boa parte da safra ela já entrou comprada. Eu não tenho esses dados oficiais pela Citrus BR, mas os próprios produtores se posicionam desse jeito. Então é um ano aí que não deve ter grandes oscilações por conta disso. Agora, o que acontece é que é um impacto grande, né, Silmar? Quando a gente olha uma oferta deste tamanho, o mercado lá fora ele já precifica isso. Então, quando a gente olha o que aconteceu com a Bolsa de Nova York aí nos últimos meses, realmente foi um movimento bastante ruim para o setor. Uma desvalorização muito grande do suco de laranja na Bolsa, isso acaba se refletindo também em outros mercados. Agora, é uma safra cheia, grande, mas que entra também com estoques baixos, né? Exatamente. Porque a última foi pequena, né? Exatamente, e isso é interessante, que é o fator da bianualidade. Então, quer dizer, quando você começa a colocar um pouquinho mais de estoque, você tem uma safra um pouco menor, bem restrição de oferta, você acaba equilibrando um pouco. O risco que a gente corre não é para esta safra agora, é para a safra seguinte.
Então, quando a gente olha o que a gente entra mais ou menos com 200 mil toneladas, 220 mil toneladas mais ou menos de estoque, e a gente vai produzir, a gente tem uma capacidade aí nessa safra aí de processar mais ou menos 340 milhões de caixas. Vai depender um pouco do rendimento industrial, se vai ser um pouco melhor, um pouco pior, mas existe a possibilidade de, para o próximo ano, você colocar uma quantidade adicional de suco em estoque sobre o que você já entra nessa safra. Então, a tendência para o próximo ano safra é de estoques maiores do que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Qualidade do fruto dessa safra nova, como é que está o panorama? Citricultura tem uma coisa muito interessante. Quando a safra começa bem, ela só melhora. Quando a safra começa ruim, ela só piora. Normalmente é assim. Então, Não teve aparentemente... nenhum problema climático? Teve um excesso de chuva nesse A gente teve um pouquinho de primeiro chuva semestre, agora, né? mas a gente teve um pouquinho de chuva agora. O que acontece, às vezes, quando você tem um enchimento um pouco demasiado das frutas, você pode ter uma piora no rendimento industrial. Mas, em princípio, é uma safra que apresenta aí uma boa qualidade de fruta e de suco. Está distribuída de forma regular aqui, o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, de outros polos produtivos? Está bem Temos aí distribuída. o Paraná também. Sim, sem dúvida. Está bem distribuída a safra, tanto aqui no interior de São Paulo quanto no Triângulo. Paraná também, ao que tudo indica, vai ter uma boa safra. No final das contas, quer dizer, a natureza ela não vê muito limite ali entre um estado e outro, né? Não respeita as divisas de estado. Então, quando o clima normalmente ele favorece aqui essa região do sudeste, um pouquinho ali do Paraná também, já na região mais ao sul, a gente consegue perceber que é pródiga para todo mundo. Então, o que tudo indica vai ser uma safra bastante grande esse ano. Produção mundial de laranja, temos nosso principal concorrente aí, o complemento hoje em dia, até dá para falar assim, que é a Flórida nos Estados Unidos, está recuperando a sua produção, né? Como é que está o panorama deles lá? Aí a gente começa a problematizar um pouco o setor, porque a gente pega o Brasil se recuperando, com uma safra muito grande, a Flórida também se recuperando. Então, quando a gente começa a ter essa sensação de uma elevação na produção mundial de suco, obviamente você vai ter ali algum problema na precificação. Uma fundamentação de mercado não tem muito como você escapar disso. Por um lado, é bom a Flórida ela se recuperar. Eu sempre gosto de falar que é melhor uma Flórida forte com um mercado de consumo forte, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto ali o mercado americano se recuperar do ponto de vista de consumo. Ao contrário, ele continua caindo. Os dados da Nielsen, que faz essa observação, continuam realmente muito ruins, né? Teve, em alguns meses, algum certo alento ali que deu mais ou menos uma impressão de que talvez a gente esteja chegando num piso de consumo para o mercado americano, e vai ser muito bom na hora que a gente conhecer qual que é esse piso de consumo, porque vai ter pelo menos uma base um pouco mais previsível para a gente entender como é que está essa oferta e demanda. A produção da Flórida é praticamente dobrando em relação àquele pico de queda que houve, né? Sai de 40, se não me engano, para 70, mais de 70 milhões de caixas. Exatamente. Aí saiu de 45 milhões quando o furacão Irma passou por lá em 2017, já está ficando longe isso, né? 45 milhões de caixas, que foi a menor produção em 60 anos lá na Flórida, foi realmente muito baixa. E agora, na última revisão do USDA, baixou para 72. Eles começaram com 77 milhões de caixas, aí foi baixando, chegou em 72 agora. Não dá para saber se realmente esse número está mais ou menos próximo do número final, né? Já foi mais de metade da safra da Flórida, então acho que uma boa parte dos efeitos do green já foram contabilizados nessas revisões. Mas ainda assim, uma safra acima de 70 milhões de caixas pela Flórida é alguma coisa para a gente parar para pensar. Antes de finalizar esse primeiro bate-papo sobre produção de laranja, tem surgido algum polo novo de produção de laranja relevante no mundo aqui? Porque a concentração é grande, né? São Paulo e Flórida, praticamente, né? A gente tem algumas produções locais que são importantes localmente, mas não com capacidade Tipo México, de influenciar o mundo. O México é um ponto que eu gostaria de destacar. O México, eu acho que ele é um dos melhores exemplos do fracasso da nossa diplomacia comercial ao longo dos últimos anos. O México fez bons acordos comerciais com a União Europeia, fez bons acordos comerciais com Coreia do Sul, com o Japão. Aliás, o México é o país mais importante, é o principal parceiro comercial do Japão na América Latina. Passou a perna, inclusive, no Brasil, que é um parceiro histórico do Japão.
E nesta brincadeira, esse ano o México ele vai exportar alguma coisa em torno de 200 mil toneladas de suco, o que uma pela outra a gente pode falar aí que são mais ou menos 400 milhões de dólares, que deixam de entrar na cadeia brasileira para entrar na cadeia mexicana. E tudo isso graças, primeiro, aos acordos que eles fizeram e também ao bom trabalho que o mexicano tem feito na produção de suco, que tem um BRICS muito bom no mercado também. Mas se não fossem esses acordos comerciais, dificilmente ele teria conseguido um espaço tão grande. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para falar sobre o outro lado do mercado aqui, que é o consumo, a demanda. Vamos falar sobre novos mercados. O Ibiapaba tem novidades sobre isso aí, uma delas é a China, o grande mercado chinês. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Lembrando que o programa especial desta sexta-feira, um programa gravado, é sobre o mercado de laranja e de suco de laranja. E para esse bate-papo está aqui conosco aqui Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos. Ibiapaba, a gente falou bastante sobre produção de laranja, da matéria-prima. Fala um pouquinho agora do mercado do seu principal derivado, que é o suco de laranja. O Brasil é o principal exportador mundial, praticamente o dono do mercado. Tem mercado novo surgindo por aí? Eu sei que você esteve acompanhando a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, há uma missão agora para a China e outros países também, asiáticos aqui, procurando abrir mercados para os produtos brasileiros. Qual é o saldo dessa viagem para esse setor importante aqui, que é o suco de laranja? O saldo é muito positivo, Silmar. Essa é uma conversa que o Brasil tem tido há muito tempo com a China. Nós temos uma questão técnico-tarifária para resolver com o mercado chinês. É um mercado já importante para a gente. A China também é uma boa produtora de laranja também. Ela é, inclusive de citros, ela é uma das maiores produtoras do mundo. Mas ela produz muito para o mercado interno de fruta fresca. Então, tudo que eles produzem, praticamente, eles consomem. E a indústria lá na China, ela é uma indústria de refúgio de mesa. Então, dificilmente eles vão conseguir montar uma indústria com o porte da indústria brasileira ou da indústria dos Estados Unidos, porque a orientação é feita para o mercado de mesa. E isso dá muita diferença na capacidade de produção, nas variedades que são adaptadas para suco, entre outras questões. Mas falando um pouco do mercado, qual foi a nossa demanda lá? A gente tem uma questão técnico-tarifária com a China, em que a gente precisa entregar o suco de laranja a uma temperatura de menos 18 graus negativos. Se a gente entregar o suco a uma temperatura de menos 17,9, por exemplo, isso dispara uma tarifa que sai de 7,5% e vai para 30%. Então, qual que é a diferença dessa temperatura? Claro, além do custo de energia, que é uma loucura, né? Você levar um produto aqui do Brasil para a China a menos 18 graus, isso inviabiliza uma operação a granel, por exemplo, como a gente tem na Europa, como a gente tem no Japão, como a gente tem nos Estados Unidos, né, em outras partes do mundo. Quando a gente leva o suco a granel, ele vai entre menos 8 e menos 10 negativo. Não é possível você levar o suco a granel numa temperatura tão baixa. Então, você precisa colocar dentro de tambor, num full container especial para poder levar o suco nessa temperatura. Então, para que a gente ganhe escala no mercado chinês, a gente precisa arrumar esta questão da tarifa de temperatura, que só existe na China. O governo brasileiro levou esse pleito para o governo chinês, inclusive nós sinalizamos para o governo chinês e para o governo brasileiro, obviamente, que uma vez que isso seja resolvido, as nossas empresas elas têm a intenção de construir terminais para receber o suco a granel na China, então, quer dizer, aumentando a nossa capacidade logística para aquele país, e também investir localmente, junto com as marcas em propaganda, promoção, que também é outro ponto importante. O governo chinês ele se mostrou sensibilizado, inclusive o tema foi levado também pelo nosso vice-presidente Hamilton Mourão durante a reunião do COSBAN, que é um grupo de alta cúpula entre os dois vice-presidentes de cada país, e está em análise. Neste meio tempo, eu tive bons contatos com a Associação Chinesa de Bebidas e também com uma associação chinesa que engloba os processadores locais de suco. E o que eles me falaram? Tanto a indústria quanto os processadores, eles têm interesse em melhorar a parceria com o Brasil, porque eles entendem que para determinados produtos, principalmente o suco não concentrado, eles não vão ter capacidade de processamento interno.
Sim. Então faz sentido você melhorar isso. Então a gente está no aguardo aí desse posicionamento do governo chinês e se isso acontecer, abre uma nova perspectiva de consumo para o suco de laranja brasileiro. Muito bom. Bom, nessa viagem aqui, dessa missão aqui, comandada pela ministra Tereza Cristina, vocês estiveram também em outros países vizinhos, né? Desde o Japão até o Vietnã, se não me engano, e Indonésia, inclusive. Alguma outra novidade nesse mercado para esse setor, não? Sim, eu acompanho o trecho Japão e China. Eu acho que o mais importante se falar do Japão é a recuperação dos laços comerciais entre Brasil e Japão. O Japão ele foi muito importante na década de 70, começo da década de 80, até na parte de infraestrutura no Brasil, financiando grandes projetos que aconteceram aqui. E mais recentemente, houve um distanciamento. Em 2005, o Japão assinou um acordo comercial com o México e, a partir de então, o México se tornou o principal parceiro comercial do Japão na América Latina. E isso, obviamente, trouxe uma série de problemas para o Brasil. Então, eu acho que a ministra ela foi muito habilidosa, inclusive ela levou junto um grupo de deputados que fizeram uma defesa enfática da reforma da Previdência, das reformas estruturais aqui no Brasil, que é muito importante para o investidor sentir firmeza nesse aspecto do Brasil. E eu acho que uma vez acontecendo as reformas, Silmar, o investimento japonês ele volta para cá e abre-se também a perspectiva do lançamento de um acordo comercial entre Brasil aliás, entre Mercosul e Japão, o que seria muito benéfico, principalmente para o setor de suco de laranja. Você falou aqui Mercosul aqui. A gente sabe que está em negociações, bom, negociações já vinha há mais de 10 anos aqui, mas ultimamente aqui uma intensificação das negociações aqui no sentido de levar avante esse acordo Mercosul com a União Europeia. O Brasil agora mais interessado, a Argentina sempre esteve. Está avançando isso? Tem algum significado para esse setor citrícola brasileiro também, um acordo que eventualmente surja entre Mercosul e União Europeia? Olha, Silmar, eu estive no Itamaraty na semana passada, tenho estado em contato permanente com o pessoal do Ministério da Agricultura, da área internacional, e existe um otimismo muito grande para que se feche esse acordo. Para o setor de suco de laranja seria sensacional, porque os principais NCMs, que são os códigos de endereçamento de suco, né, que define qual que é o tipo do produto, nos principais NCMs, ao longo dos próximos anos, a gente teria uma desgravação que chegaria a zero, então a gente ficaria em igualdade de condições com alguns concorrentes, como o próprio Estados Unidos e México, seria muito bom para a gente, além, obviamente, de uma diminuição aí do custo para o importador. Esse otimismo, ele tem razão. O Brasil, ele fez algumas concessões nos últimos meses para a União Europeia em alguns pontos que eram considerados mais delicados. Um deles, o princípio da precaução versus a análise de risco, que é uma coisa que é um pouco preocupante, mas a gente vai ter que lidar, não tem muito como fugir disso, até porque a própria União Europeia já trabalha com o princípio da precaução, e isso é bastante importante. Só para o telespectador que não está muito ambientado com isso, o princípio da precaução ele diz o seguinte: se eu acho, por exemplo, que um determinado pesticida ele pode me trazer algum impacto para a saúde humana, por precaução eu posso levantar uma barreira. Né? E a análise de risco ela determina que você tem que ter uma série de estudos preliminares antes de levantar essa barreira. Então isso é uma coisa que eu acho que ela é delicada, porque isso pode vir a trazer alguns problemas para determinados setores, mas também não tem muito como fugir. Eu acho que faz parte desse mundo novo que a gente está trazendo. Então, do nosso lado, a gente está bastante otimista com a finalização desse acordo. A ministra vai estar semana que vem em Bruxelas, provavelmente finalizando isso, e a gente está torcendo aqui para que isso realmente chegue às vias de fato. Para finalizar, só para concluir esse ponto aqui do Mercosul, a União Europeia já é o nosso principal mercado para o suco de laranja, né? 70%. O que mudaria para melhor um acordo formal aqui entre os dois blocos? Ele diminui custo. A gente tem um custo de entrada na União Europeia que varia entre 12,2% e 15%. Não necessariamente um aumento de mercado. Não, mas ele facilita, ele fica mais interessante para o comprador, que tem um ônus menor na compra. Isso te dá vantagem, inclusive, perante os produtos locais. Até, de repente, sobre um suco espanhol, um suco italiano. Então, quer dizer, você fica mais competitivo ainda. A gente não pode reclamar da competitividade do suco brasileiro na Europa, até porque 80% das exportações de suco de laranja da Europa são do Brasil. Mas, quanto mais a gente facilitar o comércio, é melhor para o ambiente. Então, acho que isso seria um ganho bastante significativo. Muito bom.
Vamos fazer mais uma rápida parada, a gente volta em seguida. Vamos falar aqui de consumo no Brasil, vamos falar de desafios que ainda restam para esse importante setor do nosso agronegócio, que é o setor citrícola. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Lembrando que esse é um programa especial, pré-gravado aqui para esse intervalo de feriado aqui, de sexta-feira aqui no Brasil, com o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR. Ibiapaba, para finalizar esse nosso bate-papo de hoje, vou falar um pouquinho sobre consumo aqui no Brasil. Sempre foi uma coisa diferente, fraca, devagar, comparado com os Estados Unidos, por exemplo. Mas está reagindo, né? Consumo de suco de laranja no Brasil. Como é que está esse negócio? Dá até para chamar de milagre. É mesmo? Olha, Silmar, é uma das coisas, é um dos fenômenos mais interessantes, acho que, da economia brasileira hoje. O mercado de suco de laranja interno no Brasil, ele está crescendo a uma velocidade de 26% ao ano. Olha só. Neste Brasil que a gente está, que quando cresce, se crescer 1,5% a gente está feliz, existe um setor da economia que está crescendo 26%. As empresas líderes no mercado estão crescendo acima de 30%. E é muito interessante olhar esse movimento, que significa o quê? Quer dizer, primeiro, existe um produto que está sendo aceito pelo consumidor brasileiro, com uma qualidade muito boa, tão boa quanto o produto que é levado na Europa. A distribuição desse produto com as grandes redes de varejo, ela tem sido feita de uma maneira bastante ordenada, inteligente, estratégica, e o consumidor gosta do produto. Então, isso tem dado um reflexo muito grande, inclusive roubando o market share, participação de mercado, do néctar, que é um produto que até então reinava nas prateleiras brasileiras e ainda é, claro, o principal produto, mas com um crescimento muito grande do suco de laranja. O que você diria que é o fator motivador dessa mudança brusca, digamos assim? Olha, existem diversas explicações. Acho que a primeira é que o brasileiro ele é apaixonado por suco de laranja. Então, assim, já está no hábito do brasileiro consumir suco de laranja. Os produtos que têm sido levados para o consumidor, o sabor de referência é muito parecido com o produto exprimido na hora. Então, houve uma evolução tecnológica bastante grande. E aí entra também a questão da comodidade. Com um suco de laranja de qualidade acessível, o consumidor ele prefere, às vezes, comprar esse suco de laranja do que ter o trabalho de espremer em casa. Muito bom. Olha, estou surpreso, agradavelmente surpreso. Eu sempre fui um grande consumidor de suco de laranja. Tomo suco de laranja desde criança, a vida inteira continuo tomando. Sempre gostei, suco de laranja natural. Boa notícia para o produtor de laranja, né? Está vendo um mercado se abrindo aqui, um mercado adicional se abrindo aqui no seu próprio país. Não tenho dúvida. A gente acredita que tem uma demanda aí de quase 50 milhões de caixas que podem entrar aqui no mercado brasileiro. Bom. E a gente espera que continue assim. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero agradecer muito a participação aqui do Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR, Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, trazendo boas notícias para nós, que é a abertura de novos mercados lá fora, na China particularmente, e principalmente aqui no nosso próprio Brasil. Ibiapaba, muito obrigado pela participação, um bom final de feriado para você e até a nossa próxima conversa. Obrigado. Para nós, obrigado. A gente fica por aqui, portanto, com o nosso Agrimercado desta sexta-feira. Uma boa tarde a todos, um bom final de feriado e até segunda-feira.